Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar sobre o roteiro 14. Então vamos começar com uma fábula, O Vento e o Sol. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: Eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado o mais forte. Você começa, vento. E se retirou atrás de uma nuvem. O vento furiosamente começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas quanto mais ele soprava, mais o homem enrolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Então, o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem, que antes se protegia do vento frio, começou a sentir muito calor e logo tirou o casaco. Moral: a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Essa palavra amabilidade, ela representa amor, atitude amorosa, tá bom? Então nós temos aqui essa história simples e nessa história, nas fábulas, nós temos sempre, características humanas sendo representadas por personagens diversos. Nas fábulas, geralmente são animais, né, que são usados em histórias. Mas aqui nós temos o vento e o sol, certo? Então, nós temos aqui o sol vencendo sem fazer força. Vejam que aquela última parte da fábula, né? O sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O vento, apesar da fúria, não conseguiu vencer a disputa. Então, as nossas perguntas vão ser sobre essa história. Pergunta 1. Quem são os personagens da fábula? Nós temos 3 personagens, né? Personagem é sempre aquele que tem alguma ação. Tá? Então, vocês vão colocar a resposta completa. 1A. Os personagens são, citem os 3. Depois, a letra B é sobre o conflito. Qual é o conflito que nós temos entre o vento e o sol? Coloquei já o começo da resposta. O conflito acontece porque o que ocorre entre os dois? Tá bom? Qual é a decisão que eles tomam? Depois a letra C, comente com suas palavras a moral da fábula. Eu já coloquei um comecinho de resposta aqui para facilitar. A moral da fábula mostra que é possível vencer com que tipo de atitude? É só vocês lerem a moral, né? Vou colocar aqui de novo. Olha, com que atitude que venceu, né, o sol? A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Depois, nós temos a questão 2. Questão 2, nós temos um trechinho da história em destaque. Então, nós temos lá, o vento e o sol estavam disputando quem era mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento. Aí a pergunta: as informações sobre o vento e o sol revelam que os personagens, então o vento e o sol, a pergunta é sobre eles, tá? Vocês têm aí a letra A, B, C e D. Vocês vão escolher qual é a alternativa correta, tá? Que é sobre o vento e o sol, características deles, tá bom? Vocês vão ler e aí vocês vão responder de maneira completa, não vão colocar a letra só. 2. As informações revelam que os personagens, vocês vão escolher uma delas e completar aqui, né, de acordo com a ideia geral da fábula. Na questão 3, nós temos uma pergunta sobre, né, essa imagem e essas palavrinhas ao redor dessa imagem. Então, nós temos aqui o pãozinho, né? Esse pãozinho que a gente consome diariamente, praticamente, né, no nosso café. Esse pãozinho, ele recebe vários nomes, dependendo da região do país. Então, nós temos aqui carioquinha, cacetinho, carcaça, pão aguado, pão de sal. E nós temos o carequinha também. Então, as perguntas, elas são mais pessoais, tá? Então, na pergunta A, se você conhece alguma dessas que eu acabei de falar. Na pergunta B, como é conhecido esse pão na região onde moramos? Então, como que vocês chamam esse pão?
Depois, você conhece palavras que variam de acordo com o local, mas significam a mesma coisa? Sítias. Então, todas aqui são sobre essa variação no uso da linguagem, que também é chamada de variação linguística, tá? Em cada região, às vezes, as palavras mudam para dar nome às mesmas coisas. Continuando. Aqui nós temos uma música chamada Cuitelinho. Cuitelinho é igual a beija-flor. Então, nessa região centro-oeste do Brasil, eles não falam beija-flor, falam cuitelinho. Então, a gente vai ouvir esse trechinho da música. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. Meu cuitelinho não gosta que eu vou tão de rosa caia. Aí nós temos um trechinho que não está, né? Vocês percebem na pontuação que foi retirado. A música tem uma outra parte. E nós vamos agora para essa parte que está no roteiro de vocês, para terminar de ouvir a música. A tua saudade corta como aço e na baia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. No sonho se enche d'água, que a tua vista se atrapalha. Bom, então, o que vocês perceberam? Essa música, ela representa alguém que está muito triste, né? Esse sentimento de tristeza porque está sentindo saudade de alguém, né? E aí nós temos também algo interessante na música, né? Se vocês repararem ali na segunda linha, o segundo verso da música, onde as ondas se espalha. Qual seria o correto se essa música passasse por uma revisão de português, onde as ondas se espalham? O que nós temos aqui? Será que esse autor dessa música não sabia escrever, não sabia português direito? Não, não tem nada a ver. Ele escreveu representando a linguagem do povo, do local. Então, nós temos aí o uso da linguagem informal, essa linguagem livre, né, que é o modo como as pessoas falam muitas vezes que não combinam, né, com as regras do português, certo? Então, nós temos a pergunta 4, que é sobre isso que eu acabei de falar. A letra da canção faz uso da linguagem formal ou informal? Qual das duas? Eu acabei de falar. Depois, a letra B. Como seria o verso As garças dá meia volta na linguagem formal? Então, vocês têm aí as garças dá meia volta. Na verdade, não estaria correto numa revisão de português como que seria escrita essa frase. Então, vocês percebem que começa no plural, né? As garças. Se fosse a garça dá meia volta, estaria correto. Mas as garças, como é que fica o verbo? Esse dá está errado. Como fica o correto? Muito bem, agora a produção de texto. A produção de texto também é sobre a música Coitelinho, tá? Então, é sobre essa importância de valorizar a tradição oral, o modo de falar das pessoas. Isso é algo cultural, tá bom? Então, vocês vão escrever um pouquinho sobre essa música, essa ideia da tradição oral, essa valorização que nós temos que dar, né, para esse jeito de falar das pessoas que moram em certos locais, independente de regras de português, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma sugestão, um comentário, vocês podem usar. A música é sobre o sentimento de e faz uso da linguagem. Que linguagem é essa? Formal ou informal? E é importante usar essa linguagem, valorizar essa linguagem, representa a cultura de um lugar? Vocês podem, então, falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aqui na pergunta tem lá, escreva o que você entendeu em um texto em prosa. Texto em prosa
é um texto em parágrafo, tá bom? Então, prosa é igual a parágrafo. Muito bem, então acabamos aqui nossa explicação. Um abraço cheio de saudade de vocês. Um grande beijo e até a próxima.